noite. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso concerto do Quarteto da Escola Pública de Música. Concerto esse intitulado de A Tempo. Um concerto que tem como premissa mostrar a história da música, né, de forma contada e executada. Para esse concerto nós vamos apresentar os nossos membros do quarteto. Professor Nadilson Gama, primeiro violino. Professora Vanessa, segundo violino. Professor Johnny Nascimento. E eu, na viola, professor Jonas. Bom, primeiro a gente vai falar do período barroco. O nome barroco, por si só, já significa pérola de forma irregular. Então é algo que é precioso, mas ainda não está plenamente acabado. É no movimento barroco, nesse momento, no período, que a gente tem as maiores nuances de uma profusão completa de novos pensamentos. Pensamentos de contrapontos, pensamentos de ornamentos, pensamentos de novas formas de composição e execução solista de cada instrumento. O período barroco, ele data de mais ou menos do século XV até meados do século XVIII. Então ele tem um movimento assim que vai transitando para outros períodos, e aí no próximo concerto a gente vai falar de um movimento que aconteceu entre o barroco e o classicismo, tá? Mas ele vai até meados do século XVIII, na verdade. E hoje nós vamos aqui abordar alguns compositores, ou os principais compositores, que fizeram parte desse movimento em alguns países. O primeiro país que nós vamos chegar é na França, com Jean-Baptiste Lully, onde nós vamos tocar uma obra que faz parte de um conjunto de músicas, de uma suíte chamada Gavotte. E aí, trazer só um recorte para vocês. O Lully ele viveu entre 1632 até 1687, faleceu com 55 anos. Agora, a causa da morte é que é mais inusitada. Lully morreu de batuta. Batuta, sabe batuta de maestro? Só que não era essa batuta convencional que a gente conhece. Nesse período, Lully utilizava um grande cajado para marcar o tempo para a orquestra. Numa dessas marcações, Lully acertou o dedão do pé, não quis cuidar do ferimento, gangrenou, ele pegou uma infecção e acabou falecendo. Então, talvez tenha sido a primeira grande morte por conta de uma batuta. Não sei se foi a última, mas que foi a primeira documentada foi. Foi ele que mudaram para mais batuta? Talvez sim. Mas conta a história que o Lully tinha um problema na perna e ele usava um cajado. Esse mesmo cajado utilizava para se apoiar, para andar. Mas aí quando estava regendo, ele se apoiava na outra perna e ficava batendo. Perdeu o equilíbrio, bateu no pé, que era o pé que ele costumava usar, que não tinha deficiência. E aí, infelizmente, veio a falecer vítima de gangrena. De Jean-Baptiste Lully, Gavotte.
Da França nós vamos para a Inglaterra e vamos falar agora de Henri Purcell. Purcell, em sua breve estada em nossa existência terrena, viveu de 1659 até 1695, faleceu aos 36 anos de idade. Muito conhecido por suas canções. Purcell era um compositor que se dedicava muito ao desenvolvimento vocal, né? Compôs mais de 100 canções, dentre elas uma pequena ópera de Dido e Enéas, e também um The Fire Queen, que era uma adaptação da Midsummer Night's Dreams, uma peça de Shakespeare. De Purcell nós vamos tocar uma obra da suíte Abdel-Nasser chamada Rondon. Chegamos no barroco italiano, Arcangelo Corelli, muito conhecido pela sua alta habilidade de interpretar no violino, cheio de virtuosismo e de improvisação. Corelli foi conhecido como o primeiro grande rei da improvisação. Corelli viveu de 1653 a 1713, viveu 60 anos. Na obra que nós vamos tocar agora do Corelli, é uma obra muito legal que se chama La Folia, onde o primeiro violino permeia um tema principal com diferentes movimentos de improvisação. E La Folia nada mais significa a loucura. Então vocês vão poder presenciar o primeiro violino destrinchando diversos ritmos, né, enquanto nós aqui ficamos tentando acompanhar. Então, para vocês, de Arcangelo Corelli, La Folia. É o rock do barroco. É o rock do barroco, o primeiro rock do barroco.
da Alemanha, nós vamos falar de um dos maiores compositores do período barroco, tanto por suas composições como pelas suas discussões. Tá? Vamos falar especificamente de Johann Sebastian Bach, nascido em 1600 e alguma coisa, que agora a gente vai pegar aqui, 1685, e falecido em 1750, aos 65 anos de idade. Bach foi muito conhecido pelas suas inovações, né, em composições para violino solo, cravo bem temperado, mas também ficou muito conhecido pelo seu temperamento forte e por ser um homem que não aceitava as opiniões de forma muito, digamos, passiva. Era um cara briguento. Se fosse na nossa época, era um cara que gostava de brigar. Talvez por isso as composições de Bach ficaram adormecidas até quase 100 anos após a sua morte, sendo redescobertas por Felix Mendelssohn. E aí o motivo, como aconteceu, é que o mais interessante. Embrulhando um pedaço de carne, Mendelssohn descobriu uma das obras que viria ser uma das mais célebres, que é a Paixão segundo São Mateus. Então, de Bach, nós vamos tocar a área da quarta corda, que faz parte também de uma suíte. Essa música aqui o McFly já encomendou para a gente tocar no casamento dele, se ele arrumar uma noiva. Pra vocês ficavam não chorar, viu? Boa, exato. chegando ao final do nosso concerto. E de antemão, né, já quero agradecer
a todas as pessoas que tornam esse concerto possível, né? Mas agradecer especialmente a vocês alunos, porque esse concerto é feito para vocês. A vocês professores também que puderam estar aqui presentes. Esse concerto é uma homenagem, né, de todo o nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, não é um trabalho isolado, mas é um trabalho de muitas mãos, né, onde nós todos realmente nos congregamos nesse sentido de tornar a música possível no nosso estado, seja qual linguagem for, que nós possamos ser ouvidos e que possamos ser respeitados a partir das nossas escolhas e não pelas imposições, né, de mecanismos esses que nos detêm. E para encerrar, vamos tocar uma música de um compositor do período barroco brasileiro, Padre José Maurício, nascido em 1767, falecido em 1830, aos 63 anos. Foi um padre católico multi-instrumentista, muito virtuoso e que encontrou no sacerdócio uma única opção de conseguir ascender diante da sua classe social. Padre José Maurício era descendente de escravos e, ao entrar, no sacerdócio, ele teve a oportunidade de compor diversas obras. Dentre elas, a obra que nós executaremos para vocês chama-se Domini Jesu, Dorme, Senhor Jesus. É um moteto, é uma adaptação de um moteto para 4 vozes. Nós fizemos essa adaptação para o quarteto de cordas. Ela era uma música para ser cantada durante, na noite da quinta-feira da Paixão, quinta-feira da Paixão, durante a Quaresma, na procissão de Nosso Senhor dos Passos. Tá bom? Então, para vocês, nossa última obra, Domini Jesus. Nossa última apresentação do nosso repertório de período barroco, mas temos agora uma nova missão, que são os repertórios do período clássico. E aí eu já vou adiantando para vocês, não percam. E, se possível, tragam até pipoca, porque nossos próximos compositores prometem um verdadeiro Big Brother da música clássica. Rodrigo,